Fala pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo aqui sobre Unicode. A gente vai passar a entender um pouquinho sobre o que é encoding, o TF8, ASCII. A gente vai entender por que algumas páginas na internet, a gente se deparou com alguma página na internet que tem um caractere que não é legível, ou até mesmo para aqueles programadores que estão desenvolvendo seus algoritmos e começa a ler um arquivo texto binário e aí começa a ler alguns bytes não esperados. A ideia é passar um geral sobre isso aí. Antes de começar, vamos tentar aqui entender um pouquinho sobre o que é a tabela ASCII, né? A tabela ASCII basicamente é uma tabela, né, que converte alguns caracteres para um determinado código, né, que é uma cadeia, no fundo é uma cadeia binária, né, que está nessa primeira coluna aqui. Então eu tenho um caractere, por exemplo, aqui a letra A, e esse caractere ele é representado na forma em hexadecimal por número 41, decimal 65, e a cadeia binária dele é representada por esse número binário aqui. No fundo, todos esses valores são os mesmos valores, né, e estão sendo representados de maneiras diferentes. Mas no fundo, o que é essa tabela ASCII? É basicamente uma conversão. É uma tabela de conversão, não, uma tabela de mapeamento entre um caractere, uma letra, e o seu respectivo código, de forma que o computador consiga entender esse símbolo, vamos dizer assim. Então, uma coisa importante na tabela ASCII é que ela tem uma representação, ela tem 7 bits aqui, ó. Ela sempre começa com 0, né? E tem 7 bits. E com 7 bits, se você pegar 2 elevado a 7, dá 128. Ou seja, você tem 128 representações diferentes que estão dispostas aqui nessa tabela ASCII. E que valores são esses? São de 0 a 127. Ou seja, de 0 a 127 você tem 128 representações diferentes. Uma propriedade importante da tabela ASCII, de qualquer símbolo, de qualquer caractere aqui da tabela ASCII, é que cada caractere é representado exatamente por um byte. Então você não vai ter aqui nessa tabela nenhum elemento, nenhum caractere ou nenhum grafema, vamos dizer assim, que é representado por mais de um byte. A ASCII tem o mesmo número de caracteres em bytes, ou seja, se você cria um arquivo no Notepad e cria o nome José, não tem nenhum caractere especial, não tem nenhum símbolo, não tem nenhum C cedilha ou coisa do tipo. Se você salvar José, José tem 4 letras. Quando você salvar, o seu computador vai dizer que esse arquivo tem 4 bytes. Mas e como representar os demais símbolos, né? Por exemplo, os emojis, as letras gregas, as letras japonesas, as letras com acento, né? Que é muito comum no idioma português e no francês. Como que representa isso, esses outros símbolos, né? E aqui a gente vai deixar de chamar de caractere, né? Vamos passar a chamar de grafema, né? Grafema é a unidade mínima, né, de um sistema de escrita. Esse é o termo, né, a definição do termo. Como que a gente consegue representar essas outras simbologias? Então vamos lá. Então aí surgiu então a tabela Unicode. A tabela Unicode é bem similar com a tabela ASCII, né? E ela é compatível com a tabela ASCII. Os mesmos códigos que estão na tabela ASCII você vai encontrar aqui também na tabela Unicode. O Unicode não é um tipo de encode, isso é importante ressaltar, né? O Unicode é uma tabela que mapeia grafemas em representações numéricas, assim como a tabela ASCII. Só que o range dessa tabela Unicode é muito maior do que a tabela ASCII, então ela representa de 0 até mais de 1 milhão de grafemas. Esse mais de 1 milhão, aqui tem emoji, aqui tem as letras gregas, aqui tem as letras japonesas, aqui tem todas as simbologias que a gente conhece, todos os grafemas que a gente conhece, está presente nessa tabela. Por exemplo, aqui a representação da letra do pi, nessa tabela, o código, se você entrar na tabela, se você entrar na internet, aí você vai conseguir achar essa tabela, né? Unicode Table, você coloca aí, você vai achar, você vai ver que o pi, representado por esse U, né, para dizer que é um símbolo da Unicode, e ele vai ter esse ID 03CO, que está em hexadecimal. A representação da letra A, que é importante ressaltar aqui, também é a mesma coisa. U, para dizer que isso aqui é um símbolo da tabela Unicode, 41. Se você pegar esse 41 e olhar na tabela ASCII, vai ser exatamente o mesmo valor para a letra A. Ou seja, a tabela Unicode ela é compatível com a tabela ASCII. Aqui um exemplo que eu peguei do emoji do like, né? Se você olhar lá na tabela, né, você vai ver que ele tem esse ID.
Então, no fundo, o que que é? Eu tenho um símbolo que eu quero representar e esse símbolo tem que ter um ID. E esse ID, basicamente, é uma cadeia binária que o computador consegue interpretar. Eu criei um hello, eu coloquei ele para codificar no ASCII, que perfeitamente dá para fazer, porque todos os elementos aqui têm um byte. Se tem um byte, ele é compatível com a tabela ASCII. Então, o H representado pelo 48, 65, 67, 6C, 6F. Como que ficaria isso aqui no formato de UTF-32? Perceba que o UTF-32 ele gasta 4 bytes para cada um grafema. Não importa o tamanho, ele vai gastar 4 bytes. Então, você vê aqui que ele não economiza muito espaço de armazenamento. O TF8 ele é dinâmico e a gente vai ver agora como que o TF8 funciona. Você vai ver que ele, de acordo com o símbolo que você está querendo representar, ele aumenta ou diminui. E esse dinamismo tem uma lógica por trás, é a lógica que a gente vai entender aqui para frente. Aqui é basicamente um contexto, né, do que a gente vai falar. Então aqui agora você tem aqui o TF8, perceba o seguinte, eu criei um arquivo Notepad e eu criei o nome José. Peguei José, salvei o arquivo, cliquei com o botão direito lá no Windows mesmo e fui ver o tamanho desse arquivo. Perceba que o tamanho que ele me colocou aqui é de 4 bytes. Perfeito, porque eu tenho 4 letras, ele me deu 4 bytes. Fui num site de encodar para o TF8, peguei José e pedi para fazer o encode. Ele me retornou isso aqui, 4A6F7365, exatamente o que eu esperava. Todos esses caracteres são caracteres simples, né? São caracteres que estão presentes na tabela ASCII. Se você ver aqui, ele vai retornar exatamente o ID que está na tabela ASCII. 4A6F7365. Eu peguei esse mesmo arquivo e fiz um programa para ler esse arquivo. Fiz uma leitura nesse arquivo. Pedi para ler de forma byte a byte e olha que ele me retornou. 4A6F7365. Exatamente o que está presente tanto aqui no site quanto no meu aplicativo. Perfeito. José, 4 bytes. É exatamente aquela propriedade que a gente esperava da tabela ASCII. Prosseguindo aqui, ó. Agora eu mudei um pouquinho. Eu escrevi José, só que o José agora eu acentuei a letra E. Perceba que engraçado. Quando eu cliquei agora com o botão direito e fui para saber a propriedade do arquivo, ele me deu o que eu tenho o size, o tamanho, né, do arquivo de 5 bytes. Aí eu te pergunto, por quê? Né? Se eu tenho 4 caracteres aqui, e ele deu 5 bytes. Fiz o mesmo processo, fui no site para encodar. Quando eu fiz o encode, peguei José, fiz o encode, ele me retornou 4A6F73E9. Aí eu te pergunto, cadê o quinto byte dessa informação? Onde está o quinto byte dessa informação? É a pergunta que eu faço aqui. E é justamente o que a gente vai tentar responder agora. Por que o José tem 4 letras, mas ele está me retornando um quinto byte? E por que esse quinto byte não apareceu aqui no momento do encode para o TF8? Vamos prosseguir aqui então. Então no TF8 ele me retornou 4A6F73E9. Mas naquele mesmo aplicativo que eu desenvolvi, eu pedi para ler. Perceba que na forma quando eu li apareceu o quinto byte. O importante aqui é ressaltar que 4A6F73 é exatamente o mesmo caractere que apareceu aqui. Mas perceba que o E9 ele se transformou em C3A9. E por que ele se transformou em C3A9? Antes de falar essa transformação, deixa eu te mostrar de novo na tabela Unicode. Se você entrar na tabela Unicode e procurar pelo E minúsculo acentuado, que é do José, né, que é esse E minúsculo acentuado, você vai ver que ele vai ter esse ID, UE9, que é small letter, né, que é a letra E minúsculo com acento. Qual que é o ID, qual que é o código, né, qual que é o Unicode number dele? É o E9, que é exatamente o que foi encodado. Então tá perfeito. Só que aqui na frente ele diz, ó, que esse camarada, ele vai ser compreendido pelo C3 no formato UTF-8, ele vai ser entendido por C3A9. Mas como que gera esse C3A9 com base nesse A9? É o que a gente vai fazer a decodificação. E é exatamente aqui que eu gostaria que vocês prestassem um pouco mais de atenção para entender como é que isso aqui funciona. Então eu coloquei o E9 representado aqui, né? Então aqui, ó, esses 4 binários representam a letra E, os outros 4 representam o 9. A primeira pergunta que eu faço aqui é o seguinte: eu consigo representar esse grafema E9 com algum caractere da tabela ASCII?
Não, eu não consigo. Por que eu não consigo? Pelo fato de começar com bit 1. Lembra que no início da apresentação, quando eu mostrei a tabela ASCII, lembra que a tabela ASCII sempre começava com a letra com um bit 0? O primeiro bit era 0 e que tinha os outros sets aqui, outros 7 bits. Então ele começava com 0. Ou seja, esse cara aqui não faz parte de um símbolo da tabela ASCII. Então eu não consigo representar esse camarada aqui usando um byte. Foi por isso que apareceu aquele quinto byte. Mas a pergunta ainda fica, e cadê esse quinto byte? É o que a gente vai ver aqui. Ó. Tem um padrão na UTF-8 que é o seguinte. Ó. Ele diz o seguinte, ó, se você pega um byte, lê um byte no seu arquivo, e ele te começar com 1, significa que de cara você vai ter que ter 2 bytes. Vai ficar mais claro nos próximos exemplos. Mas vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu quero ter 2 bytes, eu seto 1 e 1. Para garantir que eu quero esses 2 bytes, eu vou colocar mais um 0 aqui, ó. Então eu coloco 1 para saber que é o 0. Desculpa, eu coloco 1 para informar que eu tenho 2 bytes. Ou seja, que o meu próximo byte ainda pertence a esse caractere, a esse símbolo, a esse grafema. Então, e o 0 é para confirmar, realmente eu quero 2 bytes. E aí a parte em cinza é a informação que a gente vai mostrar aqui agora. E os próximos bytes aqui é porque tem o 2. Se tivesse 3, todos os demais deveriam obrigatoriamente começar com 1 e 0. Ah, por que disso? Porque é assim que o TF8 é encodado. Entenderam? Então vamos passar para o próximo aqui, o que vai ficar mais fácil. Então o que acontece? Quando eu fui no arquivo lá, quando eu mostrei para vocês que eu coloquei o E com acento e eu li o meu byte, o primeiro byte que apareceu para mim foi o C4. Desculpa, C3. Por que foi C3? Quando eu leio C3, aqui está o C, ó, 1100 C, 0011 3. E aqui vai ser 10 da A, 1001 da 9. É exatamente o que eu li no meu arquivo. Então é assim que ele decodifica. E como é que é o E9? Se eu pegar aqui agora a informação, o E9, como que o E9 virou C3A9? Se eu pegar essa informação de trás para frente aqui, ó, 1001 e colocar aqui, ó, 1001, agora vai ser 01, ó, 01 que está aqui, ó, 01, e agora eu vou pegar 11 e vou colocar aqui, ó, 11. Não tenho mais elementos aqui, eu zero os demais. Obviamente eu não posso zerar os laranjas, porque isso aqui faz parte do padrão TF. Então, recapitulando, C3. Quando eu leio C3, quando eu li o C, C significa 1100. Ou seja, de cara, quando eu li o C, eu já vou imaginar que vai ter mais um byte. O próximo byte ainda é desse caractere. Porque esse padrão está me dizendo, eu tenho 2 bits setados como 1. Então isso significa que eu tenho 2 bytes. Esse é um byte e o próximo é o próximo byte. É assim que é a lógica da transformação. Então quando eu tenho 2 bytes, como que eu represento um elemento de 2 bytes? Eu vou ler 1. Se eu ler qualquer byte lá que começa 1, de cara eu sei que tem 2 bytes. Vai ter um 0 confirmando para ter esses 2 bytes, o restante aqui fica vazio. E todos os demais bytes têm que começar com 0. Se eu tenho um elemento com 3 bytes, então vai ter 1, 2, 3. 3 bits setado como 1, significa que eu tenho 3 bytes. Esse aqui corrente e mais 2. Lembrando que todos os demais vão começar com 0. Se eu ler um símbolo com 4 bytes, se eu ler qualquer um símbolo, por exemplo, um emoji de carinha de coração. Quando eu ler esse símbolo aqui, se tiver esse salvo num arquivo e eu pedir para ler byte a byte, o primeiro byte dele vai vir setado como 4 bits. Ó, 1, 2, 3, 4. Isso significa que para eu representar essa carinha, eu preciso de 4 bytes. Diferente da letra A, que eu preciso de 1 byte. E a transformação é da mesma forma. Se eu fui lá na tabela Unicode, ele me deu esse ID, 1F60D, e ele diz que o hexadecimal que representa esse carinha é esse F09F988D. Próximo slide vai dar um detalhe sobre isso. Então aqui, ó, a leitura do arquivo. Suponha que eu leia um arquivo que tenha essa informação. F09F, o que é isso aqui? Como é que eu faço a decodificação disso?
Primeira coisa, quando eu ler esse primeiro F aqui, ó, de cara eu vou saber que tem 4 bytes, porque F significa 4 bits setados. Como é que é isso aqui, ó? 1. Vai ter 4 bits setados, a gente vai dar mais detalhes. Então eu sei que esse aqui pertence a um grafema. O 41 é apenas porque é um símbolo da tabela ASCII. Esse aqui é um outro símbolo que tem 2 bytes, que é a letra E. De forma binária, como é que isso aqui é representado? Eu tenho 11, 1, que é a letra F, né? Eu tenho um 0 para garantir que é 4 bytes, então de cara eu sei que eu vou ter esse byte mais 3. Então 1, 2, 3, 4. Eu tenho os 4 bytes para representar esse emoji. E a letra A, perceba que a letra A começa com 0, então de cara eu sei que isso aqui faz parte da tabela ASCII. Então 1 byte é o suficiente. Quando eu leio C3, o C é 1100, de cara eu sei que tem um byte próximo que pertence ainda a esse símbolo, a letra E. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar. O mais importante é como a decodificação é feita do TF8. É dessa forma que ele é encodado.